Bom dia a todos. Queria convidá-los a uma reflexão e eu queria usar dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículos 3 e 4. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E o outro texto está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O povo de Deus ali no texto de Êxodo tinha acabado de conquistar uma grande vitória, que era a libertação da escravidão do Egito. Agora eles eram livres, estavam no caminho para a terra de Canaã. Só que começaram, logicamente, problemas, né? E o primeiro problema deles era a questão básica da alimentação. O que eles iam comer no deserto? E aí, lógico, né, ser humano, começaram com as murmurações. Olha só, o passado, lá no Egito, a gente tinha carne à vontade, pão à vontade, comíamos bem, e agora a gente vai morrer de fome aqui? Quem dera a gente tivesse ficado lá então. Irmãos, eu queria refletir hoje com vocês sobre uma questão que me fez pensar, que nós passamos por situação de mudança também na nossa atualidade, assim como o povo de Israel. Saímos de uma situação, estamos vivendo uma situação totalmente diferente, e Deus faz isso em todo o tempo, né? Deus faz coisas novas todos os dias. Algumas são maiores, umas mudanças, outras são menores, mas Deus está fazendo sempre coisas novas. E uma coisa que pode nos tirar a nossa alvo, o nosso foco, é essa questão do passado, né? Então, ali o povo de Deus olhou para o passado e falou: no passado era muito melhor, né? O que a gente está fazendo aqui, né? E muitas vezes deixando de olhar para as maravilhas e os milagres que Deus estava fazendo ali diariamente na vida do povo. E o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele fala também sobre isso, né? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço. Mas eu só não avanço por avançar, porque aí nós estaríamos falando de uma autoajuda, mas eu avanço para o alvo, que é Cristo Jesus, né? Então, irmãos, o que eu queria deixar nessa reflexão hoje é que a gente tem que tomar cuidado das coisas que nos distraem do nosso alvo. E o passado, com certeza, é uma delas, né? Essa nostalgia, muitas vezes, que às vezes nos toma, essa murmuração, né, das coisas, dos problemas que nós às vezes estamos passando, mas Deus está trabalhando todo o tempo. E essa distração, passado, ele não pode nos fazer ficar paralisados, né? Nós temos que avançar. O apóstolo Paulo fala avançando para as coisas que estão adiante. Ou seja, toda essa situação que vivemos hoje, ou que vamos viver sempre nas nossas vidas, de mudanças, né? Muitas vezes nós não vamos voltar nunca mais ao que era exatamente igual ao que era antes, né? Elas não podem nos fazer ficar paralisados, lamentando ou murmurando. Ou seja, nós não podemos deixar de nos importar com o nosso próximo, nós não podemos deixar de investir na nossa vida espiritual, nós não podemos deixar de ver as necessidades dos outros, de ter, de agir com amor para com o próximo, de levar essa palavra da qual muitos estão necessitando nesse momento de desesperança. Nós não podemos deixar de fazer isso por conta olha, o que eu vou fazer agora, o passado era muito melhor, eu quero voltar para o que era antes. Nós devemos avançar, né,
para as coisas que estão adiante, avançar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E avançar para o alvo é viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.